Oi, turma. Do livro Cartas de uma Morta, Francisco Cândido Xavier, por Maria João de Deus, né, que é a mãe dele, no primeiro capítulo, no limiar da vida de além-túmulo. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares, pois apesar de crer na imortalidade, sempre enchia-me de pavor os aparatos da morte. E dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Lutei enquanto me permitiram as forças físicas contra a influência aniquiladora do meu corpo, mas foi uma luta singular a que sustentei, como só acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Então, nesse trecho da carta, ela conta como que foi a passagem dela para o campo espiritual. Ela era católica, ela não tinha essa segurança que a vida continua do outro lado, lado espiritual. Então, ela não tinha nada que a confortasse naquele momento, a não ser a fé que ela possuía em Deus, que isso não tem religião, cada qual professa da sua maneira e chega a Deus, a Jesus e aos seus anjos protetores da forma que bem achar melhor. Só que naquele momento o que prendia mais ela aqui, a questão de ser mãe, de não querer deixar, abandonar o teu filho. E isso não deixa de ser, aos olhos, né, dos nossos estudos e pela doutrina espírita, uma questão de apego. O espírito sofre demais quando ele é apegado. Quando ele é apegado, não só na questão material. Quando a gente fala apegado a qualquer coisa ou pessoa. É difícil para o espírito chegar no campo espiritual sem passar por uma tormenta no seu psicológico, no seu emocional. Porque fica entre o eu, o que eu preciso fazer agora, né? Cuidar de mim, e aquela questão, as pessoas que eu amo, como vão ficar? Como que eu vou cuidar de longe? E será que eu vou cuidar? Então aquelas dúvidas, aquela insegurança assola o espírito de tal forma que deixa ele transtornado, dificultando a sua passagem para o campo espiritual. Pelo pouco que eu conheço da história do Chico, a mãe dele era uma pessoa extremamente do bem. Então, se ela é extremamente do bem, por que sofrer com o desencarne? Justamente porque tinha essas questões ainda mal resolvidas. O espírito, ele pode ser bom e ao mesmo passo sofrer. Não é porque só sofre espírito ruim que precisa pagar as suas dívidas, que tem aí os seus débitos. Os bons, quando não tem total esclarecimento, eles também têm que passar por essa fase meio que dolorida para despertar, para acordar, né? Então eu creio que não deve ter sido algo fácil, porém também não foi algo muito longo, pelo fato dela ser uma pessoa boa. Se fosse alguém com um caráter duvidoso, com um desenvolvimento muito curto na sua moral e ainda apegado, aí a situação ia complicar ainda mais, não é não? Então vamos lá, que isso sirva de alerta para todos nós.